Olá, prezados telespectadores da Rede Vida, olá, juventude, a você que aí do outro lado me acompanha na reflexão de hoje. Nós estamos na semana de Tiradentes e eu não sei se podemos dizer que Tiradentes também era um jovem, já com mais idade, mas que lutou por uma causa. E hoje, falando de juventudes com raízes ou sem raízes, dentro do documento Christus Vivit, o Papa Francisco diz assim, que as ideologias de hoje, dessa nova cultura, ela não dão sustentação para uma vida feliz e saudável. Isso atinge muito de perto a juventude. Ideologias que não nos dão sustentação. E aí o jovem fica sem raiz, sem segurança. O sínodo que tratou da juventude, ele constatou verdadeira colonização cultural dos jovens, diz o Papa Francisco. Essa colonização, esse domínio sobre a juventude, tirando da juventude, dos jovens, a sua sustentação básica, sua estrutura de vida. E esse fato, marcado pela globalização, afeta muito o Oriente, mas afeta também o Ocidente, porque as propostas do Ocidente capitalista desenraizam muitos jovens. No fundo, o Papa, vendo no sínodo a presença de jovens do Oriente e do Ocidente, ele consegue perceber que no Ocidente, países capitalistas vivem influenciando e desenraizando jovens do Oriente. E a cultura capitalista, a ideologia capitalista, ela prejudica muito a juventude nesse sentido de não permitir que eles tenham sustentação de base para uma vida estruturada. Perdem então os traços mais valiosos culturais e religiosos de identidade. Mesmo aqui no Ocidente, por exemplo, jovem que veio de uma família bem formada na vida cultural, na vida religiosa, que passa grandes princípios para os jovens, mas com o passar do tempo, a cultura moderna, as ideologias vão tirando dele aquilo que veio de raiz, veio de família. Então a tendência hoje é homogeneizar os jovens para manipulá-los, no conceito colocado pelo Papa Francisco. Essa homogeneidade dos jovens faz com que eles percam então a sua identidade, a sua força de luta. E isso facilita a destruição de suas culturas. E eles perdem a força de agir. Há muito jovem hoje sem força para agir. E com isso, perdendo as forças, acabam até perdendo o sentido da vida. Que é o caso, por exemplo, do suicídio de muito jovem, muito adolescente, justamente por não ter essa sustentação de vida. O Papa cita no Panamá, Francisco incentivou os jovens a cuidar de suas raízes. Quando o Papa foi ao Panamá, o Papa Francisco, então ele, numa fala, ele diz assim que os jovens precisam construir suas raízes com muita solidez. Sendo perseverantes, terão forças para crescer, para florescer, para frutificar. O sínodo disse que os jovens estão projetados para o futuro. A gente sabe, às vezes a gente fala que onde está a juventude está o futuro. São projetados para o futuro. No hoje de sua existência, eles devem enfrentar, logicamente, a vida, mas enfrentar com entusiasmo, com coragem, com dinamismo, colocando aquilo que é próprio do jovem. Às vezes eles têm pouca atenção para com o passado, de onde vieram. E é um perigo hoje da gente perder as raízes, perder o sentido do passado, achar que passado já passou, agora tudo é moderno, e não ver que o hoje está assentado num passado, e às vezes um passado muito, muito bonito, e a gente acaba desprezando. Então desprezam a bagagem cultural, aquilo que veio dos seus próprios pais, aquilo que veio dos seus avós, pessoas experientes, e puderam dar uma contribuição.
Suas decisões devem estar, então, apoiadas nas experiências do passado. Agora, a palavra de Deus recomenda contato com a experiência dos idosos. Interessante que o Papa Francisco ele se refere muito à juventude, mas ele fala também no sentido do idoso. Parece que ele vê assim que os idosos estão sendo muito desprezados, desvalorizados dentro dessa nova cultura, uma cultura que vê no idoso alguém que não produz, por isso é descartado. E é pena que isso esteja acontecendo. O jovem precisa olhar para os seus antepassados como fonte de experiência e de força para a sua vida hoje. Eu termino aqui desejando para todos, para você que nos acompanha, as bênçãos de Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fique em paz e até o próximo programa.